Seja bem-vindo ao nosso canal e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e boa leitura para você. Primeiro capítulo. Começando pelo começo. Eu não adicionei Jesus à minha vida. Eu abri mão da minha vida para viver o que Ele tem para mim. Jesus não é um item da minha mochila que eu carrego durante a minha jornada. Ele é o caminho. André Fernandes. Imagino que não me conheça, então acho que seria legal me apresentar. Eu me chamo André e sou casado há quase 10 anos com a Kezinha. Quando nos conhecemos, tudo aconteceu de forma muito inusitada. Totalmente improvável, eu diria. Eu era muito resistente à igreja evangélica e ela, adivinha só, filha de pastor. Mas esse é um bom assunto para um próximo livro, quem sabe. Nos casamos bem novos, eu tinha 20 anos e ela 17. E nem nos meus melhores dias imaginei ter uma família como a que temos hoje. Enfrentamos muitos momentos difíceis, principalmente no início do nosso casamento, e a maior parte deles enquanto eu aprendia que viver a vontade de Deus não significa entrar em um consenso com Ele, mas a vontade dele, na verdade, se sobrepondo à minha. Costumava brincar com Kezinha que ela era minha melhor parte. 4 anos atrás, nossa Ceci entrou em nossa história. E agora a minha melhor parte são elas. Eu não consigo descrever ao certo o quanto é bom ser pai. Mas fica mais difícil ainda descrever o quanto é bom ser o pai da Ceci. Ela, tudo parece. Ela faz tudo parecer mais fácil. Consegue transformar qualquer momento em algo único. De forma intencional, ela se esforça para isso, mesmo sem fazer força nenhuma. Todos os dias, ela aprende coisas novas e com ela, nós aprendemos também. Tão simples em tudo que faz, mas ao mesmo tempo tão intensa. Depois que me tornei pai, entendi melhor muitas coisas a respeito do caráter de Deus. Esses dias, eu estava olhando para ela e refletindo sobre como me faz bem ter ela perto de mim. Naquela hora me lembrei do que a palavra diz em João 3,16. Essa passagem deixa claro a paixão de um Deus que não sabe perder. Ele entregou o seu filho para ter de volta para si toda a sua criação. Olhando para minha filha hoje, essas verdades tomam uma forma diferente, pois eu também abriria mão de tudo o que fosse possível para manter ela perto de mim sempre. Quando nos encontramos em nossos filhos e vemos neles características nossas, encontramos a nós mesmos também. Sem romantizar muito, se eu pudesse explicar em poucas palavras que somos eu, Kezinha e Ceci, diria que somos uma família longe de ser perfeita, mas somos completos. Contando os dias. Na cozinha do nosso apartamento havia um coração de madeira pendurado próximo à geladeira. E sempre que eu ia preparar o café da manhã, ele me chamava a atenção. Era pintado com tinta preto fosco e todos os dias Kezinha apagava a contagem do dia anterior e escrevia com giz o número de dias que faltavam para a festa de 4 anos da Cecília. Eu me lembro de ficar olhando para aquela contagem inúmeras vezes e refletindo sobre como passou rápido desde o primeiro dia em que a Ceci entrou na nossa vida até hoje. Enquanto escrevo este livro, estou num leito de hospital e não poderei mais participar da festa dela este ano. Aquela contagem marca agora uma das estações mais importantes da minha vida. Por mais que eu não tenha a pretensão de criar um diário de bordo, acredito que o que eu tenho vivido aqui vai edificar a sua fé e provocar algumas reflexões. Philip Yancey comenta em um de seus livros que sofreu um impacto ao saber que aquilo que ele compartilhava em seus livros
mesmo tendo sido gerado em um ambiente seguro dentro do seu apartamento, estava edificando e encorajando pessoas em meio a cenários caóticos em lugares diferentes do mundo. Impressionante como um livro tem a capacidade de impulsionar e abençoar pessoas. No livro Evangelho Sem Filtro, falo sobre lembranças e memórias de experiências que tive com Deus e mudaram minha percepção religiosa acerca de muitas coisas. Ele foi construído a partir do que eu tenho experimentado nos últimos anos. Mas é inegável o poder e a profundidade que existe quando compartilhamos algo que estamos vivendo, enquanto estamos vivendo. Este livro está sendo gerado exatamente assim. Cada frase está sendo escrita enquanto essas experiências estão ganhando forma diante dos meus olhos. Nas próximas páginas, quero falar sobre a mais nova etapa da minha jornada e sobre muitas coisas que estão sendo parte fundamental da construção de um novo nível de experiências com Deus. Espero que essa leitura te encoraje a experimentar coisas novas em Deus e a refletir sobre o cuidado dele que nos envolve todo o tempo, mesmo quando a gente não percebe ou reconhece isso. Numa viagem ao Líbano em 1998, conheci uma mulher que me disse que havia lido meu livro decepcionado com Deus durante a Guerra Civil Libanesa. Ela o guardava num abrigo subterrâneo antibomba. Quando o ataque da artilharia se intensificava ao redor de seu alto prédio de apartamentos, ela descia a escadaria escura, acendia uma vela ou uma lamparina a querosene e lia meu livro. Não consigo descrever como aquele relato provocou em mim um sentimento de humildade, considerando que quando cristãos estavam morrendo por sua fé, quando a mais linda cidade do Oriente Médio era reduzida a escombros, naquele mesmo momento, palavras que eu escrevi em meu apartamento em Chicago, de algum modo, levavam conforto àquela mulher. Os dois lados de um CTI. Eu me lembro de uma visita que fiz ao hospital de Santa Cruz de la Sierra alguns anos atrás. Eu estava na ala infantil orando por algumas crianças e pedi que me levassem ao setor do CTI, onde ficavam os casos mais delicados. Alguns médicos brasileiros que conheci no hospital me disseram que era comum ver crianças com diagnósticos praticamente irreversíveis serem abandonadas pelas suas famílias. Existiam outros casos também em que a família não tinha condição de arcar com as medicações necessárias para o tratamento e preferiam deixar seus filhos ali ao vê-los sofrer, já que sua morte era uma questão de tempo. Fiquei muito chocado ao ouvir dos médicos que crianças estavam morrendo por falta de antibióticos, que são encontrados facilmente em qualquer farmácia do Brasil. Talvez algumas pessoas possam questionar que essa mesma realidade existe nos hospitais do Brasil. Infelizmente, isso é uma verdade. Existem milhares de casos muito piores acontecendo aqui todos os dias e são mais comuns do que você imagina. Antes de me tornar um pastor local, eu havia criado uma agência de missões chamada Fôlego, e era muito comum ouvir as pessoas questionarem por que ir tão longe se existem pessoas precisando tão perto. É como o comportamento medíocre de Judas questionando a essência que foi derramada sobre os pés de Jesus. Ele achou absurdo algo tão valioso ser desperdiçado. Na verdade, tempos depois ele venderia o Messias por 1/10 daquele valor. Tive experiências em lugares diferentes, em cidades diferentes e servindo a projetos diferentes. E em todos eles, uma certeza. Para aquela pessoa que foi alcançada, fazia todo sentido estarmos exatamente ali. Acabei compartilhando um pouco sobre a visão que alguns têm sobre missões, mas, na verdade, quero chamar sua atenção para outro ponto especial. Nessa viagem para a Bolívia, o propósito era fazer um mapeamento de alguns orfanatos e projetos que visitaríamos meses depois, durante o Natal. Meu primeiro desafio começou antes mesmo de chegar lá, quando pouco a pouco todos que participariam comigo dessa viagem tiveram imprevistos e precisaram cancelar, até que, por fim, só eu havia restado. Assim que cheguei ao Hospital de Santa Cruz de la Sierra, senti Deus me impulsionando a procurar
crianças que estavam precisando com urgência de medicamentos e que não tinham condições de comprar. E lá fui eu. Dentre as crianças que estavam no CTI, uma delas me marcou bastante. Era uma menina com cerca de 6 anos de idade e que havia feito uma cirurgia de colostomia. Nesse tipo de cirurgia é necessário utilizar uma bolsa externa ao intestino, onde as fezes são descartadas. Peço desculpas, mas não conseguiria transportar você para essa experiência, te poupando alguns detalhes. Quando me aproximei dela, ela estava bem assustada e um pouco pálida. Achei que fosse um menino no primeiro momento, porque seu cabelo estava muito baixinho. Perguntei ao médico quais seriam as necessidades dela que a família não estava conseguindo suprir. E, para minha surpresa, além de não ter os remédios para recuperação pós-cirúrgica, ela não tinha sequer as bolsas coletoras. Os médicos precisaram usar sacolas plásticas para suprir essa falta. Peguei as receitas de medicamentos de algumas daquelas crianças, tantas quanto pude, e fui até uma farmácia que ficava próxima à Praça de los Polos. Se não me engano, era assim que se chamava. Coloquei as receitas no balcão e pedi para o atendente conferir quais medicamentos estavam disponíveis na farmácia. Mostrei todo o valor que eu tinha em dinheiro e pedi para ela priorizar os medicamentos que eram indicados para os casos mais graves. Parecia um pouco confuso para ela, mas para mim estava muito claro. Queria comprar o máximo de medicamentos que pudesse, e o filtro de prioridade seria para aqueles remédios que manteriam as crianças com um quadro clínico mais delicado. Eu me sentia angustiado em não poder comprar tudo o que aquelas receitas pediam. Eu já era pai nessa época e era inevitável não pensar que poderia ser a minha filha naquela situação. Foi muito frustrante ter que escolher quais remédios comprar e quais eram mais necessários. Na verdade, todos eram necessários. Assim que deixei os remédios no hospital, compartilhei com alguns amigos do Brasil o que eu estava vivendo lá e pedi ajuda para que pudessem enviar recursos para comprarmos mais medicamentos. No dia seguinte, fui até uma casa de câmbio. Saquei o que haviam enviado para mim, voltei na mesma farmácia com as mesmas receitas e fiz o mesmo pedido do dia anterior. Selecione, por favor, os medicamentos com maior prioridade. Depois do terceiro dia, fazendo a mesma coisa, a atendente daquela farmácia olhou para mim e me perguntou o que me movia a fazer aquilo. Ela disse que percebeu desde o primeiro dia minha angústia em tentar comprar o máximo de medicamentos que pudesse, mesmo sabendo que isso não seria suficiente para suprir todas aquelas receitas. Ela me deu então a abertura para falar de Jesus que todo cristão deseja, sem que eu tivesse mencionado em momento algum assuntos como religião ou igreja. Respondi que o que me movia a fazer aquilo era o amor, mas ele não vem de mim, porque eu nunca teria aquele tipo de preocupação de forma espontânea. Nossa natureza por si só não revela isso, mas a natureza de Cristo em nós sim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Enquanto escrevo este livro, estou do outro lado de um CTI, mas agora como paciente. Meu coração continua queimando, assim como estava naquela visita à ala infantil do hospital, mas agora por um motivo diferente. Os médicos me disseram que ele não está nada bem.